Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Este é um verso muito interessante. O homem paciente é mais importante do que você ser considerado um guerreiro. A paciência é um dom espetacular que Deus pode lhe dar. Mas quando você pedir paciência para Deus, seguramente Ele vai lhe dar uma situação para que você possa exercitar a paciência. É isso. Mais vale controlar o espírito que conquistar uma cidade. Aqui a gente está todos os dias estudando um capítulo da Bíblia diferente, na sequência. Estamos em Gênesis e vamos entrar no capítulo 16. A bonita história de Sara e Agar, né? A situação ali, Abrão no meio, Ismael nascendo, essa situação terrível. No capítulo anterior a gente viu que Abrão creu no Senhor, né? Esperou, e aqui, como disse, as histórias elas acontecem com o seu tempo normal e Moisés vai juntando uma história atrás da outra aqui. Vamos aprender muito nesse capítulo. Os anjos da esperança estão apoiando esta bonita revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. 15 temas sobre o Espírito Santo, fala sobre os dons, fala sobre o Espírito Santo na condução da palavra, né? O Espírito Santo é a produção da Bíblia, personalidade do Espírito, o Espírito em o Novo Testamento, muito interessante. Você termina de fazer aqui o estudo, você manda uma mensagem ou clica, né, em nosso site, novotempo.com/Espírito Santo, e aí você preenche o questionário e vai receber um bonito certificado, olha, vale a pena, viu? Que beleza aqui. Isso é tudo de graça, grátis. Os Anjos da Esperança nos ajudam para isso, tá bem? Anote o telefone e faça o seu pedido. Como eu estava dizendo, o capítulo agora é o capítulo 15, capítulo 16, não, desculpe, o capítulo 16, que vai mostrar um outro lado, infelizmente, depois de Abrão ter apoiado, né? Senhor, tudo bem, eu estou passando por essa situação e eu vou confiar no Senhor. Já estamos velhos, não temos filhos, como é que vamos ser uma nação? Ok, mas o capítulo seguinte mostra a tentação novamente e a maneira do homem tentar resolver os seus dilemas. Depois do intervalo a gente volta com o capítulo 16. De volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, agora para estudarmos juntos o capítulo 16 de Gênesis. Ou, como os professores do seminário onde eu estudei gostavam que a gente dissesse, Gênesis capítulo 16, para não ter nenhuma confusão. Tá aí, pronto. Já os honrei nesse momento, né? Foram professores maravilhosos, eu tenho o prazer de ser pastor de um dos meus professores, o professor Antônio Alberto Nepomuceno. Muito querido, sua esposa, a professora Miriam, quero mandar um abraço para eles. Ele foi meu professor de Daniel e Apocalipse e Ética Cristã. Foram aulas maravilhosas. Que Deus possa abençoá-lo e dar saúde. Muito bom. Bem, nós temos aqui o capítulo 16. Voltando aqui um pouquinho. Abrão tinha dito para o Senhor, Senhor, tudo bem, nós vamos esperar no Senhor, tá bem? Vamos fazer uma aliança, ok? Vou fazer aliança contigo, vou esperar no Senhor. Isso foi imputado como justiça para Abrão. Agora, verso 16, ora, Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos, ok, isso a gente já sabia. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, ai, como diz a minha netinha, a Isabela, ai, vovô.
vai entrar Agar na história. Pastor Assad Bechara escreveu um livro muito bonito sobre Agar. Um abraço, pastor Assad Bechara, me substituiu na Voz da Profecia quando eu saí. Ele ficou algum tempo, pequeno, mas com aquela alegria e inteligência dele, já escreveu vários livros sobre mulheres egípcias, né, maiormente, mas mulheres da Bíblia, e sobre Agar, ele tem um material muito bacana. Bom, serva egípcia, por nome Agar. O que isso vai acontecer? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Quem lê a Bíblia já sabe o que vai acontecer. Sarai tinha uma serva, ela não podia ter filhos, o que ela fez? Seguiu o costume da época. Qual era o costume da época? Quando uma senhora rica não podia ter filhos, ela os tinha através de uma serva escolhida. O bebê não pertencia àquela serva, o bebê pertencia àquela senhora. É assim que as pessoas se enganavam naquele tempo. Imaginem só, a luta de uma mulher dando à luz, depois não podendo ser mãe do filho. Disse Sarai a Abrão, a ideia, Abrão, tive uma ideia, vamos ajudar a Deus. Vamos colaborar com Deus, Deus não está conseguindo fazer o que Ele prometeu, então vamos dar uma força para Deus, coitado, né? Bom, eu tenho uma ideia fantástica, o Senhor tem me impedido de dar à luz. Quem está impedindo a Sarai dar à luz? O Senhor, equívoco, totalmente. O Senhor está me impedindo, Ele é o causador de nós não termos filhos para cumprirmos a promessa dEle, que absurdo. Deus só disse assim, espera, e Deus tem muitos momentos na Bíblia que Ele diz assim, espere um pouco, não é agora, espere um pouco. O tempo de Deus sempre é o melhor, viu? O tempo de Deus sempre é o melhor, não se esqueça disso, sempre. Então, vamos inverter a frase, como Deus me impede de ter um filho com você, para cumprir a promessa dEle, então, que sacada, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Bom, Deus deu a promessa para Abrão, né? Aparentemente ela não estava errada. Deus deu a promessa para Abrão, ok, eu sou esposo de Abrão. Então, se Abrão tiver um filho com outra mulher, está tudo certo. Nós vamos cumprir a promessa de Deus. Olha a lógica humana como é que vai. Aí a palavra de Deus diz assim, os seus pensamentos não são como os meus pensamentos. Não é, aquilo que você tem no coração não é nem parecido com aquilo que eu tenho. Os meus pensamentos são muito mais altos. E aqui está um ser humano tentando resolver um problema de Deus. Senhor, eu acho que eu tinha que fazer isso aqui, ali. E ela foi para cima. A serva vai produzir, ou vai ter, né, um filho seu, meu marido. E aí a sua descendência vai encher a terra. É isso. Como não tínhamos pensado nisso antes? E Abraão anuiu ao conselho. Abraão que tinha dito assim, eu confio no Senhor. Ele vai dar uma saída. Não era hora dele dizer assim, Senhor, é isso? O Senhor quer que eu tenha um filho com uma egípcia? Agar, que devia ser bonita, né? Ela escolheu uma mulher bem bonita, entre as servas. O Senhor quer que eu tenha um filho com uma outra mulher que não a minha? Senhor, me diz alguma coisa. Deus falaria alguma coisa para ele. Não é esse o caminho. Mas ele quis fazer um caminho. A confusão que ele armou, e Sarai também, e Agar, né? A confusão que esses camaradas armaram tem respingos até hoje, muito fortes. Muito fortes. Você já vai ver já por quê. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia. Sim, vamos lá. Sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Não vem, filho? Então vamos lá, vamos fazer por outro caminho.
deu por mulher. Nesses casos aqui, ela não seria mulher de Abrão. Ela seria mulher de Abrão por alguns instantes, até Abrão, ou por algumas vezes, até Abrão engravidá-la. E eles tinham métodos para saber, assim como nós temos hoje, essa questão. E pode ser que não foi na primeira tentativa também. Então, de alguma forma, Abraão teve uma fera e teve um romance com Agar. Olha o caminho que eles estavam se colocando. A própria esposa levar o marido para ter uma outra mulher, para poder ter um filho, para cumprir a promessa de Deus, que não estava cumprindo a promessa. É muita confusão, né? Mas sabe que a gente faz a mesma coisa? Talvez não com uma mulher assim e tal. A gente faz confusões constantes, assim, quando a gente se desvia de Deus. Deixa comigo, senhor, eu vou resolver esse assunto aí. Pode ficar tranquilo. Vai lá, senhor, vai lá para a Somália, cuida lá dos pobres lá, de alguns países africanos. Assim, não, vai para outro lugar. Vai lá para algumas cidades aí do Nordeste, o centro do país, do Norte, do Sul, etc. Vai cuidar desse povo aí, eu resolvo minha vida aqui. Pode deixar. Não é assim. E aqui diz aqui. E aqui diz aqui é bom, né? Tem muito aqui. Tem muito aqui. Pronto. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, deu para Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos em Canaã. Já li isso aí. Verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Ficou grávida. Então o problema era de Sara, não era de Abrão, né? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Sabe aquele negócio de olhar assim? Abrão tem um filho comigo, não com você. Devia ser mais jovem, devia ser bonita, mas Sarai era uma mulher formosa, né, como a gente viu aqui. E começou a rolar um ciúmes. Nasce a criança. Abrão vai querer brincar com o seu filhinho. Embora parecesse mais neto, Abrão tinha 86 anos. Né? Embora parecesse mais neto do que filho, mas está lá. É o filho dele. Olha, Abrão, o nosso bebezinho. Que gracinha, né? Cara do pai. Que bonitinho. E Sara ali do lado, olhando tudo. E Abrão dava um beijinho na criança, dava um abraço na Agar. E aí eu imagino, né? Agora é minha mente, imaginando. Será que Sara não ficava pensando assim? Será que foi só uma vez? Será que eles não estão se encontrando? Estão muito chegados, para o meu gosto. E começou a rolar uns ciúmes. E Agar começou a aproveitar a situação. Começou a desprezar a sua senhora e ela vai reclamar com Abrão. Olha como é que ela vai reclamar com Abrão aqui. Veja só, ela possuiu, né, tal, foi, verso 4, já li, né, foi desprezada por ela, a senhora foi desprezada por ela, disse Sarai a Abrão, verso 5 agora. Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, me desprezou. Julgue o Senhor entre mim e ti. A conversa não era com Agar, né? A conversa era com Abrão. Ela está dizendo para Abrão assim, a culpa é sua. Por que você foi se deitar com ela? Mas foi você que mandou, você que deu a sugestão. Não, está tudo errado esse negócio. Então julgue Deus entre mim e você. Quem que está errado? Oxi, como diz lá, quem fala isso? É o baiano que fala, oxi, mas que negócio é esse? Você que pediu isso aí. Agora a culpa é minha? É assim, nós somos assim. É muito fácil, a gente primeiro tem que encontrar quem é o culpado. Né? Deu errado, né? Uma batida de carro, quem é o culpado? Eu não fui, foi o outro. Tá, tudo bem que eu freiei assim, mas é por causa do outro. Aí eu não fiz isso, e a gente aprende isso logo de criança, né? Não fui eu que bati, foi o outro. Mas ele me empurrou primeiro. Então aí, os dois discutindo de quem é a culpa. A culpa é sua, Abrão. Peraí. E era dele também, ele era o sacerdote da casa. Ele devia dizer para sua esposa, assim, os dois são culpados aqui, né? O Sarai, Deus prometeu, vamos esperar. Abrão, já está passando tempo, não dá mais. Não tem condição. Daqui a pouco você não vai poder ter filhos. Eu não posso mesmo, mas daqui a pouco você também não vai poder. 86 anos, 85. Ele era o sacerdote da casa, ele deveria dizer não. Vamos consertar isso com Deus. Ela não poderia ter feito isso também.
Porque ela tinha que entrar dentro dessa situação, desse espírito, desse momento, desse clima que Deus disse, vamos fazer uma aliança, vai dar tudo certo. Abraão, não esquenta, só tenha paciência. É bem interessante, esse capítulo aqui é muito interessante. Respondeu Abrão, olha o que, veja como um erro leva para o outro. Respondeu o quê? A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Aí ele passou para ela. Não, então resolva você. Ele era o sacerdote da casa. Ele não resolveu. Se você resolve, o que ela fez? Humilhou-a. E ela fugiu da sua presença. Primeira vez ela foge, a segunda ela expulsa. Sarai não aguentava mais de ciúmes. E Agar também não era fácil, né? Ficava fazendo essas picuinhas todas. Fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, olha só. Por quê? Porque ele era filho de Abrão. Ele tinha uma bênção sobre ele também. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, ela fugiu. Disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Onde é que está vindo? O que está acontecendo? Sabia de tudo. Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo disse assim, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Você também está errada. Fica tranquila, fica quietinha. Não se prevaleça não da situação. Aí disse o anjo, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada. Ainda disse o anjo, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Ismael foi o primeiro nome a ser dado, você vai chamar de tal nome. Depois vem o de Isaac. Isaac também é a mesma coisa, você vai ser chamado de tal nome. Foi dado antes o nome de ambos, né? Ismael quer dizer Deus ouve. Deus ouve. Deus ouviu o seu lamento, Deus ouviu sua situação, Ele vai cuidar. Vai cuidar, sem problema nenhum. Então ela invocou o nome do Senhor, verso 13, e disse assim, tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? O Senhor está me vendo ou não? É um Deus que vive, é um Deus que vê, é um Deus que ouve. Qualquer um que passa pelos caminhos da tentação e cai, ouve qualquer um. Agar deu à luz um filho, Abrão, o filho se chamou Ismael, Abrão tinha 86 anos e ficou muito feliz com esse filho. A gente vai ver os desdobramentos daqui a pouco aqui desse nascimento. No próximo capítulo, capítulo 17, Abrão muda de nome para Abraão. Nós vamos ver como é que foi isso. E Sarai muda o nome para Sara. Também vai ter um significado nisso daqui. Mas que Deus é esse que a gente encontra olhando para essa situação? É o Deus que vive, é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Deus se compadeceu dela na sua angústia. Ali estava um filho de Abrão que seria abençoado também. Foi um erro? Foi um erro. Depois ficaram batendo a cabeça lá. Não, foi você, a culpa é sua, não, a culpa é sua. Mas ela, bom, então você faz o que você quiser. Então você dá um jeito como você quiser. Vou expulsá-la depois de humilhá-la. Quer dizer, não foi expulsa, né? Dessa vez ela fugiu porque foi tão humilhada. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus? Não. É deixar Deus dirigir as coisas, deixar Deus conduzir os nossos caminhos. Não queira ajudar a Deus, não queira dar uma ideia para Deus e fazer aquilo. Conversa com Ele, conversa que Ele vai te dizer alguma coisa. Se você estuda a palavra vai falar com você. Mas não faça as coisas adiante de Deus. Caminhe com Deus. Essa é a nossa grande... Esse é o nosso grande objetivo. E eu queria orar com você nesse momento. Pai amado, acabamos este capítulo com algumas lições, ele fala algumas coisas mais, mas nós entendemos a importância de não queremos ou de não desejarmos em nosso coração te ajudar para alguma coisa. Nós precisamos ser ajudados.
Nós não temos a visão que o Senhor tem. Sarai não tinha a visão desse ato seu, que até hoje, cria um desconforto entre árabes e judeus. Ismael é o pai dos árabes. E imagine só, Senhor, o que poderia ter sido se fosse de outra maneira. Mas houve aqui um dedo humano. E nós queremos que sejamos orquestrados pelo Senhor, regidos pelo Senhor, pela Tua vontade. E queremos nos submeter. Nós temos dilemas, temos lutas e queremos saber qual é a Tua vontade. Ajuda-nos a entendermos por Jesus. Amém. Terminamos aqui, o programa segue. Vejo você amanhã para o próximo capítulo. Se você pesquisar no dicionário o significado da palavra impaciente, vai encontrar a seguinte definição: incapacidade de esperar. Essa característica está cada vez mais comum nas nossas gerações e tem sido responsável por problemas graves de saúde como ansiedade, estresse e obesidade. Sem contar que é um dos principais ocasionadores de tomadas de decisões precipitadas que trazem consequências negativas. Abrão e Sarai foi impaciente com Deus, não esperando que ele cumprisse a própria promessa. Veja o relato de Gênesis 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Nessa ocasião, Abrão estava com 85 anos de idade e caminhava com Deus há 10 anos. Nesse período já havia aprendido preciosas lições sobre a fé. Deus havia lhe prometido um filho, mas impôs a ele um longo tempo de espera. A maioria das pessoas não gostam de esperar, porém é através da fé e da paciência que herdamos a promessa. Sarai não teve essa paciência, então arquitetou um plano para cooperar com Deus na consecução de seu propósito. Dessa atitude precipitada surge a primeira barriga de aluguel registrada na história. Essa atitude não foi algo inventado por eles. Substituir a maternidade de uma esposa infértil por meio de sua serva era uma prática social aceitável naquela época, tanto que no ano de 1700 a.C. havia sido sancionada pelo Código de Hammurabi. No entanto, nem tudo que é permitido pela lei é aprovado pelo Senhor, principalmente no caso de Abrão, que deveria andar segundo a palavra de Deus. Mas Sarai, com 75 anos, estéril, estava desesperada. Por algum momento, ela e o seu esposo deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar na sabedoria humana, colocando em prática seus próprios planos e agindo de modo a satisfazer seus próprios desejos. Quando agimos segundo a sabedoria do mundo, acabamos lutando como o mundo. Isso aconteceu com um casal. Sua impaciência e incredulidade trouxe-lhes graves consequências, como uma dolorosa confusão familiar que resultou na separação de Abrão e seu filho Ismael. Entre as evidências da verdadeira fé bíblica está a paciência, disposição em esperar o tempo de Deus e a disciplina para andar segundo a sua palavra. Quando abandonamos essas práticas, começamos a andar na direção errada e acabamos no precipício. O romancista escocês George MacDonald escreveu um profundo pensamento. Em tudo que faz sem Deus, o homem fracassa miseravelmente ou alcança o sucesso ainda mais miseravelmente.